Olá, amigos, internautas, visitantes do canal Jesus, Você e Eu. Hoje retornamos ao livro No Roteiro de Jesus, organizado por Gerson Simões Monteiro, da editora FEB. Estamos na segunda parte ainda. Segunda parte é Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando, confortando. E hoje iremos ler o item 20, aprendizes e adversários. Vamos lá, meus irmãos. Jonathan, Jessé e Eliaquim, funcionários do Templo de Jerusalém, passando por Cafarnaum, procuraram Jesus no singelo domicílio de Simão Pedro. Recebidos pelo Senhor, entregaram-se de imediato à conversação. Mestre, disse o primeiro, soubemos que a tua palavra traz ao mundo as boas novas do reino de Deus, e, entusiasmados com as tuas concepções, hipotecamos ao teu ministério o nosso aplauso irrestrito. Aspiramos, Senhor, à posição de discípulos teus, não obstante as obrigações que nos prendem ao sagrado tabernáculo de Israel. Anelamos servir-te, aceitando-te as ideias e lições, com as quais seremos colunas de tua causa na cidade eleita do povo escolhido. Contudo, antes de solenizar, nosso voto, desejamos ouvir-te quanto à conduta que nos compete à frente dos inimigos. Messias, somos hostilizados por terríveis desafetos no santuário, exclamou o segundo, e, extasiados com os teus ensinamentos, estimaríamos acolher-te a orientação. Filho de Deus, pediu o terceiro, ensina-nos como agir. Jesus meditou alguns instantes e respondeu, primeiramente, é justo considerar nossos adversários como instrutores. Olha a frase de Jesus, meus irmãos. Primeiramente, é justo considerar nossos adversários como instrutores. O inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajustar-nos a fazer mais luz no caminho que nos é próprio. Cabe-nos, desse modo, tolerar-lhe as admoestações com nobreza e serenidade, tal qual o ferro que, após sofrer paciente o calor da forja, ainda suporta os golpes do malho com dignidade humilde, a fim de se adaptar à utilidade e à beleza. Os visitantes entreolharam-se perplexos e Jonatas retornou a palavra perguntando-lhe, Senhor, e se somos injuriados? Adotemos o perdão e o silêncio, disse Jesus. Muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. Vou repetir. Muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. E se formos perseguidos, indagou Jessé.
Utilizemos a oração em favor daqueles que nos afligem, para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância a que se acolhem. Mestre, e se nos baterem, esmurrarem? Interrogou Eliaquim. Que fazer se a violência nos avilta e confunde? Ainda assim, esclareceu o brando interpelado, a paz íntima deve ser nosso asilo, e o amor fraterno a nossa atitude, porquanto quem procura se viciar o próximo e dilacera-lo está louco e merece compaixão. Senhor, insistiu Jonathan, que resposta oferecer, então, à maledicência, à calúnia e à perversidade? O Cristo sorriu e precisou. O maledicente guarda consigo o infortúnio de descer à condição de verme que se alimenta com o lixo do mundo. O caluniador traz no coração largas doses de fel e veneno que lhe flagelam a vida, e o perverso tem a infelicidade de cair nas armadilhas que tece para os outros. O perdão é a única resposta que merecem, porque são bastante ditosos por si mesmos. Porque são bastante desditosos por si mesmos. E que reação assumir perante os que perseguem? Inquiriu Jessé, preocupado. Quem persegue os semelhantes tem o espírito em densas trevas e mais se assemelha ao cego desesperado que investe contra os fantasmas da própria imaginação, arrojando-se ao fosso do sofrimento. Por esse motivo, o socorro espiritual é o melhor remédio para os que nos atormentam. E que punição reservar aos que nos ferem o corpo, insultando-nos o brio? Perguntou Eliaquim, espantado. Refiro-me àqueles que nos vergastam a face e fazem sangrar o peito. Quem golpeia pela espada será golpeado também, até que reine o amor puro na terra, explicou o mestre, sem pestanejar. Quem se rende às sugestões do crime é um doente perigoso que devemos corrigir com a reclusão e com o tratamento indispensável. O sangue que não apaga o segue, e o mal não retifica o mal. Vou repetir. O sangue não apaga o sangue, e o mal não retifica o mal. E, espraiando o olhar doce e lúcido pelos circunstantes, continuou. É imperioso saibamos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. As boas novas de salvação esperam que o santo ampare o pecador, que o são ajude ao enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. Para isso é imprescindível que o perdão incondicional, com o ouvido de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo.
Nesse ínterim, uma criança doente chorou em alta voz num aposento contíguo. O mestre pediu alguns instantes de espera e seguiu para socorrê-la, mas, ao regressar, debalde buscou a presença dos aprendizes fervorosos e entusiastas. Na sala modesta de Pedro não havia ninguém. Mensagem extraída do livro Contos desta e doutra vida, capítulo 4. Meus irmãos, vou ser muito franco com vocês. Este livro aqui nos ajuda profundamente, porque imaginamos com a firmeza que Jesus defende a bondade, o amor, a paz, perdoar sempre. Nós vemos aqui neste livro e também, meus irmãos, no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento. Não queremos ver guerras e brigas. Vamos ao que nos disse Jesus, guia e modelo da humanidade. Eu vou ser muito franco a todos vocês. Face a esse estudo que estamos fazendo, eu já me modifiquei e tento colocar em prática o que aprendo aqui. Todos nós tento colocar em prática. E hoje, meus irmãos, dia 5, eu vou avançando porque o trabalho é muito grande. Fé em Deus, e devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Sigamos em frente, meus irmãos. Obrigado, e envie para aquele seu amigo que tem dificuldade visual. Eu tenho alguma dificuldade e também estou com a voz com algum problema, vocês podem estar reparando aí, às vezes me embaralha um pouco, mas nada disso me impediu de fazer esse trabalho. Essa imagem que eu consegui, meus irmãos, Jesus andando sobre o mar, nos dá uma paz muito grande. Vamos em frente.